Saudações, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. É um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez e ter vocês aqui comigo. Sejam bem-vindos. Lembrando, deem um like no positivo, cliquem no sininho preto para receberem mensagens sempre que posto um novo vídeo. Ajudem o canal a crescer. Inscrevam-se no canal e compartilhem o conteúdo para que mais pessoas tenham acesso a essas revelações. No oculto, essas revelações são chamadas de letra viva. Por quê? Porque a letra viva é aquela que te faz acordar ou ajuda ao buscador na iluminação do caminho. Muitos podem não acreditar, porém, quando é entendida, te eleva, te faz adquirir discernimento e alcançar a manifestação da luz, que é a luz do Criador na verdade. Outra coisa, eu faço a minha parte. Se você entende, ótimo para você. Se não entende, que pena. Seria bom você ser mais um acordado. Ok? Então vamos dar continuidade à aula de revelações das palavras do texto bíblico. Ok? Está sempre seguindo na sequência. Certo? Vamos lá. Onde se reúnem todas as mulheres? Corresponde, metaforicamente, à casa das almas, plano espiritual, lugar onde as almas se encontram após o desencarne. Pode ser lugar bom e pode ser lugar que, não é muito bom, de acordo com o que sabemos. Opróbrio, maldade, escravidão, reencarnação. O mesmo que o plano de ilusão, onde vivem as almas, como humanos. A crucificação no corpo físico. Os sofrimentos pela falta de entendimento e discernimento. As almas em sofrimento. Ok? Outra. Oração ou meditação. É o uso da energia positiva para o benefício da humanidade. A invocação da luz para prover equilíbrio e harmonia entre os mundos físicos e espirituais. Quando se concentra em um pensamento ou ideia, ele tende a agir e autorrealizar-se. No entanto, quando uma pessoa deseja alcançar algo e não crê que o conseguirá, quanto mais firme ele tente, mais impossível aquilo se torna. Quando um pensamento ou ideias de um nome sagrado revelado, é ligado com a emoção. Isto vencerá e substituirá qualquer outra sugestão consciencial. Dentre as inúmeras formas de oração, meditação, há 5 práticas gerais que devem ser mentalizadas de acordo com Enoque. A primeira, perseverar em um modo santo de viver. Modo santo de viver é estar limpo nas atitudes com discernimento. Segundo, no seu comportamento, honrar a todos com a emanação do amor, incondicional e fraternal, agindo com a luz vivente, com as energias de luz do Criador. Grato amore. Terceiro, contemplar o interior e o exterior e ver-se como sua própria ponte entre o céu e a terra. É cá e é lá. O que está em cima é como o que está embaixo. Nós somos uma minúscula partícula do Criador.
assim como tudo o que está no cosmos, o que vemos e o que não vemos. Quarto, contemplar o palácio do universo e as miríades de esferas do equilíbrio orgânico da natureza. Minha casa é feita de muitas moradas, ou seja, estrelas, planetas, outros seres, infinitas possibilidades da criação da vida. Quinto, reconhecer que você pode regozijar-se sempre na divindade e nas miríades de irradiações da luz vivente. Isso ocorre quando você acorda e principia a manifestação da luz interior. Outro termo, orelha furada, ouvindo o espírito acordado, aberto ao entendimento, buscando mais e mais o conhecimento do todo, ouvindo mensagens de evolução, a manifestação da palavra pela letra viva, como se uma voz falasse dentro e no meio do seu cérebro. Outra, órfão de pai e mãe, de espírito e de alma. O humano, enquanto dorme, é o órfão de pai e mãe, ou seja, sem consciência e sem discernimento. Talvez você pergunte, o que é o discernimento? Eu peço a vocês que assistam a videoaula 84, onde explico mais detalhadamente o que é o discernimento, ok? Outra, Oriente, plano superior, plano espiritual, uma dimensão extrafísica, lugar para onde voltaremos quando deixarmos a matéria terrena. Outra, orvalho, comida, alimento, maná, recebendo ensinamentos, a palavra da letra viva, a mesma que expande a consciência, desde que você esteja pronto ou queira. No entanto, só querer não basta. É necessário disciplina na busca, aprendendo sobre tudo e não se prendendo a nada. Quando você acorda, você inicia a luz do Criador, inicia no caminho de volta para casa, recebendo o orvalho da manhã. Manhã significa o princípio na luz, metaforicamente, o sol da manhã. Outra, os de Jerusalém, os que entraram no corpo. Agora vejamos a confusão que fazem por causa dessa cidade, justamente pela falta de entendimento. Servidos. Jerusalém, em hebraico, é dito Yerushalayim. É derivada da palavra ira, que significa temor a Deus. Mas a palavra Shalem, mais a palavra Shalem, que significa perfeição. É a capital de Israel, declarada, porém, não é reconhecida pela comunidade internacional. Muitas são as interpretações, e sempre incoerentes. Vejamos outra. Ainda que a origem do nome Yerushalayim seja incerta, várias interpretações linguísticas têm sido propostas. Alguns acreditam que é uma combinação das palavras em hebraico Yerusha, que significa legado, e Shalom, que significa paz. Ou seja, legado da paz. Outros salientam que Shalom é um cognato do nome hebraico Shlomo, ou seja, o rei Salomão, o construtor do primeiro templo. Aqui cabe um adendo. Já expliquei e explico novamente. O templo de Salomão
não é uma construção de tijolos e concreto, mas é o corpo humano. Entenderam? Ele, no oculto, é o mesmo que Satã. Ele construiu o corpo humano e domina as mentes. Aí fica as contradições. Alternativamente, a segunda parte da palavra seria Salem, ou Shalem, literalmente, que significa completo ou em harmonia. Ela já foi destruída pelo menos 2 vezes, claro, falando do templo de alvenaria, e é a contínua disputa entre facções religiosas hebraicas, muçulmanas e sírias, a velha guerra ignorante. Não vou entrar em detalhes da história. Conhecer sobre o assunto é conhecimento que não acrescenta nada, principalmente ao que está de olhos abertos. Jerusalém, no oculto, é o lugar de onde viemos e trazemos conosco dentro de nós a luz do Criador. Essa Jerusalém nunca foi e não será destruída, porque ela é parte da nossa jornada. Um dia ela está vazia e outro dia ela está cheia. E quando está cheia, nos prostramos frente ao altar. Já explicado a vocês. Salem é nossa antiga morada antes de encarnar. Portanto, o lugar da geração da energia vibracional de luz, que hoje veste esse corpo. Ok? Os que louvam com a boca são os egípcios, falsos, falsidade, o que não está no coração. Os que dormem, os seguidores de religiões em suas crenças absurdas, sem que se deem conta disso, repetem ladainhas sem o devido discernimento, sem a profundidade do verdadeiro contato com o Criador. A confirmação dessa verdade se encontra na própria humanidade, com suas atitudes insanas e incoerentes. Podemos até dizer que a Terra é um manicômio com tratamento intensivo e que poucos são curados. Outro fato a se mencionar é de que o Criador não precisa ser louvado. E louvar a Ele seria o mesmo que estar em atitudes fraternas, em amor incondicional, pleno no despertar da consciência divina. É o mesmo que dízimo, é ficar em silêncio para poder contatá-lo. Outra, os sacerdotes imolaram a todos, espíritos ditos como superiores, designados a trabalharem por nós e conosco na elevação da consciência espiritual crística, cortando a nossa cabeça e fazendo-nos voltar à realidade do antes e depois, ou tirando tudo o que foi incutido nas mentes pelos mestres das mentiras, permitindo falsos conceitos e o domínio por parte deles sobre os humanos dormentes. Ouro, ou ouro, considerado o mais precioso dos metais, um símbolo da deidade. O ouro também representa a riqueza e o domínio. Pode-se dizer que é o metal mais evoluído na natureza devido à sua estrutura molecular e maleabilidade, utilizado em inúmeros aparelhos científicos, eletrônicos, robótica, satélites, entre outros, que se faz nos dias de hoje. Porém, há também o lado negativo. Devido a seu valor, ele desperta os valores negativos da cobiça e da vaidade. Guerras foram travadas por sua causa, sangue derramado pela sua posse. O ouro, para os alquimistas, trata-se de uma transmutação pessoal própria. Aurum nostrum, ensinavam, non est aurum vulgi,
Nosso ouro não é o ouro vulgar, o ouro vulgo, ok? O ouro material representa o ego humano, pois adoram o bezerro de ouro. Está aí o exemplo, por exemplo, o touro de Wall Street e agora também o touro da Bolsa de Valores de São Paulo. O poder financeiro, o ouro de tolo, desejo de bens materiais, que no oculto representa a alma acordada, a manifestação crística, mesmo estando encarnado. A alma veste-se de ouro, o elmo de luz, plenamente consciente na consciência do Criador. Vejam em Êxodo 32 e em Deuteronômio 32. Leiam e busquem o entendimento baseando-se na letra viva que ensino a vocês. Outro, Ouroboro, ou Oroboro, como costumam falar, né? Sião, ou seja, Monte Sião, representa a mente perturbada. Serpentes ou caduceu, a serpente que devora, que se devora, símbolo usado pelos sábios de Sião. Ouro de tolo, a roda das encarnações, vão e voltam e não conseguem libertar-se. Por isso é o símbolo da serpente ou o mal dentro do humano, predominante, inconsciente. O caduceu representa a energia Kundalini que não se eleva. Os sábios de Sião representam os políticos e os religiosos, justamente se apossam do ouro de tolo. Eles são tolos e fazem seus seguidores tais como eles. Existe um livro com o título de Os Protocolos dos Sábios de Sião, que na época de sua divulgação foi proibido devido ao seu conteúdo, dito como explícito. Hoje já é fácil de encontrar até gratuitamente para baixar pela internet. Lá ele revela o domínio do dinheiro e todo o jogo pelo povo judeu, e que não está longe da verdade hoje, pois os maiores fortunas e o comando do mercado financeiro está nas mãos deles. Leiam com muita atenção o livro. Ouro de tolo, ilusão da alma em relação à materialidade, a crença nos financiamentos bancários, nos financiamentos de casas e carros, nos empréstimos consignados, que na verdade tiram de você o seu ouro e o seu dinheiro. Te emprestam 1.000 e te cobram 10.000. Falsa crença. Ouro é Cristo, estarmos totalmente limpos. Sabedoria, grãos de ouro, é o trigo. Faz o pão do amor, o pão como o corpo de Cristo. O pão sem fermento, que é sem ego. Já o pão com fermento é o mesmo que a materialidade. Os humanos com seus egos cheios de fermento. Acreditar no bezerro de ouro. Tanto é que o símbolo do poder financeiro é o touro, né? Como eu disse antes, a sua estátua está lá no Wall Street, nos Estados Unidos, e hoje em frente à Bolsa de Valores de São Paulo. Outra, outeiros, pequenos montes, colina, iniciando na busca da verdade, pela verdadeira luz, portanto, subindo aos outeiros. Né? Tem subir o monte, aqui é subir os outeiros. Ovelha é a alma, carneiro é o esposo, é o espírito. A alma voltada a Cristo, nomeado por humanos como o povo de Deus. Né? Seria o povo do Criador, ou seja, somos Ele. Relacionam ao Cristo em Salmo 79, 13, Isaías 53, 6 e 7.
são as ovelhas comercializadas no templo, almas sem entendimento. Tanto comercializados no templo físico como no templo de alvenaria. Ovelha com o olho arrancado, pessoas que não enxergam, surdos, doentes. Falando na parte espiritual. Outra, ovelha tosqueada. Nós, no crístico, sem a sujeira da alma, sem trevas, alma limpa e pura como uma criança, sem ego. Outra, pães da proposição, submetido ao julgamento, oferta, pelas atitudes serão julgados, não por um ser, mas por você mesmo, dentro da lei de causa e efeito. A sua atitude é o seu julgamento, ou seja, o discernimento. Então, tudo que você faz tem retorno, bem ou mal, depende de você. Pagar tributo a César, carnalidade, ofertas pelas más atitudes ou atitudes incoerentes com o que acreditamos seria a atitude do Criador. O mesmo que dai a César o que é de César, ou seja, na dependência da moeda e viver em ilusão. Servidos. Outra. Pai de Públio é Satã. Públio é dito como o espírito satânico, ou o mal dentro do ser humano. Outra, pai do boi, Satanás. 3 dias puxando o arado, ou 3 bois. No terceiro dia ressuscita o Cristo, vivendo na encarnação, pois representa a terceira dimensão, vivendo, dormindo na matéria. Ok? Outra, palácio, cosmo, um lugar em outra dimensão, onde está a nossa origem. Né? Ou, quando você acorda, você entra no palácio, ou na igreja, perante o altar. Outra, palavra, a palavra. Letras, luzes, poderes e vidas divinas que tornam todos os níveis de inteligência participantes da natureza divina de piedade, glória e virtudes. Isso em Isaías 41, 31, 41, 1, 29, 41, 1, 25. Aliás, 42, 1, 25. A transmissão de pensamento divina entre o protótipo e a cópia da vida primordial na criação dos mundos. Hebreus 11, 3. Quer dizer que nós somos um protótipo, né, nesse corpo. Hebreus 11, 3. A manifestação da filiação divina de forma singular. Está em Jó 1, 1. Ou pluralista, Jó 1, 25. A motivação interna da filiação que diz: se meu fulgor e eu serei teu fulgor. Ou seja, o fogo devorador é o fogo do Criador, que é o seu fogo quando acorda. A interseção entre o conselho do Espírito e o conselho da palavra de profecia, onde a graça é concedida aos humildes que são motivados pela Shekinah. Isso é um texto do hebraico, pela Shekinah. Estar em reunião com a palavra falada pelos patriarcas e profetas que outrora estiveram no planeta para servir. Aqui podemos dizer que estão se referindo ocultamente à visita de extraterrestres desde a antiguidade, né?
o mesmo que espada de dois gumes, a letra viva, o conhecimento. Nossa, está muito quente, estou derretendo. E estou com ventilador, hein? Panela, nós no corpo, encarnação, presente. Muitos de vocês devem conhecer o caldeirão do Hulk. Tem justamente esse nome porque representa a confusão mental humana. Estão fervendo no caldeirão, que é justamente o que faz o programa dele. Panela sem tampa. Estarmos desprotegidos, sem o crístico. Estar na ilusão. Pão ázimo. Vida sem orgulho. Pão sem fermento. Pão dividido. Cristo em todos nós. O pão compartilhado com os que têm fome. A fome de luz. Que é o que eu venho fazendo aqui. Mas nem todos querem. Pão. Homem transformado em espírito. De luz. Paráclito. O mesmo que Espírito Santo, vivo em nós. A energia do Cristo manifestando-se e iluminando-se a alma. Paradigma. Modelo. Padrão, para muitos corresponde a fenômenos inexplicáveis. No entanto, representa os que acreditam em palavras de ilusão. Para eles, tudo que desconhecem e não entendem é um paradigma. Podemos repetir que é o mesmo que estar dando pérolas a porcos. Páscoa. Passagem, exterminador, pães ázimos, busca do conhecimento, significado hebraico. Páscoa, nome, do latim Pachá, forma documentável na versão do 70 ou Septuaginta, que significa a Páscoa, festa judaica e cristã, em particular, a refeição da Páscoa, o ano pascal, com origem no hebreu, Pasach, que propriamente significa passagem, e designa a festa celebrada em recordação da saída do Egito. Eu já expliquei para vocês, sair do Egito é deixar de ser cego, é acordar, ter entendimento e no devido tempo deixar a encarnação, que é você estar seco. No oculto, a Páscoa, festa anual cristã, em que se comemora a ressurreição do tal Jesus Cristo, essa festividade anual é incorreta, no sentido em que ensinam, pois ela deve ser comemorada toda vez que uma alma presa no corpo humano acorda e ressuscita o Cristo, manifesta a luz do Criador. Portanto, a Páscoa, assim como o Natal, deve ser comemorada toda vez que uma alma acorda, inicia a se limpar, deixar as mazelas do ego e do mental condicionado há milênios. Pode-se dizer, então, que todo dia é Páscoa e Natal. Ok? Pássaros da mesma plumagem, os que vivem juntos e falam a mesma língua. O texto bíblico diz assim, né? Pássaros da mesma plumagem voam juntos. Ou seja, quem está acordado anda com acordado. Quem está dormindo anda com dormentes. Os dormentes formam bando e os acordados formam outro grupo, apesar de viverem no mesmo ambiente. Ou seja, os dormentes e os acordados, mesmo que encarnados. Os dormentes são os pardais e os acordados são os colibris. Outra, pássaros, significa espírito e alma. Patriarca,
fundador de uma escola ou um de seus sucessores na linhagem de transmissão de ensinamentos. Então, a grosso modo, posso dizer que eu sou um patriarca. Mas isso é tudo pejorativo. Isso aí, eles adoram esse tipo de coisa, né? Dar nomes e se vangloriar. Patriarcas, os pais do experimento adâmico no planeta Terra e os regeneradores da raça adâmica, que eu falo, a nossa raça não é humana, é raça adâmica. Humana foi dito por causa do humus da minhoca, que vive na Terra. Nossa linha patriarcal tem existido em conjunção com as atividades diretas, aqui diz, de Micael e da Irmandade do Serafim, desde o princípio da raça adâmica na Terra. Mas não é nada disso, eles são extraterrestres, ok? Pode ter esse nome ou não. A programação da semente adâmica por meio de uma bênção patriarcal, divina, como, por exemplo, a dada a Jacó. É muito estranho isso, porque diz que Jacó é ladrão, que lutou diretamente com a inteligência espiritual. Ele lutou com a inteligência espiritual, hein? Superior, até que a inteligência deu a ele uma bênção e que ele transmitiu ao seu povo. É só rindo. No oculto, podemos perceber que estão falando de ETs. Criaram a raça adâmica, a mesma chamada de humano. E até hoje são cultuados como divindades, como deuses, santos, anjos, mestres ascensos, né? Entre outros. Isso acontece há pelo menos 250 mil anos aqui no planeta. No entanto, podemos deixar a pergunta: por que nos criaram e com que finalidade? Outra, pau da videira, espírito, alma, origem da árvore da vida. Por isso, videira. Pode ser a oliveira, como símbolo, que pode produzir a luz com seu óleo nas lamparinas, assim como a videira produz o suco de uva, o sangue do Criador. Né? Videira também pode ser a planta da uva. Paulo de Tarso diz ser Hilarion. Como o mestre Ascenso não existe, isso daí é muito relativo. O humano dormente é o Saulo de Tarso, o cobrador de impostos, materialidade. Paulo de Tarso seria um ser acordado, manifestando a luz do Criador. Paulo deriva do sobrenome romano Paulus ou Paulus, do adjetivo latino que significa pequeno ou humilde. Nós, no conhecimento, o Espírito que nos passa o conhecimento, morre conosco, Espírito ensinador. Isso é a tradução sempre dos romanos e dos hebreus, dos hebraicos, não significando que seja realidade, seja verdade, ok? Paz e preparação são duas palavras chaves como instrumentos através dos quais a alma de vocês, as nossas, que não são nossas, nós almas, é preparada para operar em níveis multidimensionais com seres de luz integral. Isso quando acordamos, que transmitem a paz, uma paz que ultrapassa todo o entendimento humano. Ou seja, o júbilo e o conhecimento interno da coparticipação de vocês com os muitos mundos da criação de Deus, que não é Deus, é do Criador. A criação é do Criador. Quando você acorda e deixa a roda das encarnações.
né? Então é um lugar para cada um vai de acordo com a sua vibração. Mas é um lugar no espaço que acolhe a todos. Pé de barro, ou no espaço ou noutra dimensão. Pé de barro, ser humano. O humano foi moldado do barro, ou seja, é moldado no barro que é a terra, a encarnação. Por isso disse que no pó vieste e ao pó voltará. Ou seja, encarnar e reencarnar, a roda das encarnações. Humanos em ilusão. O barro não consegue assimilar as informações que lhes é passada. Vasos defeituosos. Outro, pé de ferro, mundo espiritual. Milhões de orbes cuja propriedade química principal é o ferro. Origem, pois representa a matéria-prima, assim como a alma, a origem primeva, ou seja, de onde viemos, a vibração magnética que tem como principal elemento o ferro, o humano vibrando na matéria. E quando vibra no espírito de luz, podemos dizer que é o pé de ouro. Ok? Lembrando, creio que vocês que me seguem nessa sequência das revelações bíblicas ocultas tenham notado que todas as palavras têm praticamente o mesmo significado. Assim como muitas das histórias contadas no livro, no Evangelho, são repetitivas e chegaremos lá. Por isso, sempre digo nas aulas que a Bíblia não passa de um livrinho de contos de Walt Disney, que teria no máximo 200 páginas se revelado o seu verdadeiro conteúdo. Por isso é importante, caso desejem saber mais, buscar o entendimento do que lhes mostro. Ok? Vamos encerrando mais essa aula. Meus queridos, chegamos ao final dessa aula, fraternalmente, desejando a todos que se faça a luz em vossa jornada encarnatória, o mesmo que Fiat Lux, ou seja, faça-se a luz. Assim seja, hoje e sempre. Até a próxima.